Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal, primeiro vídeo do ano, e eu trouxe dicas muito valiosas para vocês. Como vocês viram aqui no título do vídeo, hoje eu vou dar 5 dicas para vocês para fazer um planejamento de viagem estratégico e valioso para você aproveitar a sua viagem ao máximo com estratégia, economizando com segurança e muita diversão. Então vamos lá conhecer todas as dicas que vão transformar a sua viagem. Bom, independente se você for sozinho ou em grupo, em família, com amigos, acompanhado, você consegue otimizar a sua viagem. Primeira dica: escolha o seu destino e quantos dias você gostaria de ficar neste destino. Pesquisar e entender quais as documentações necessárias que você precisa para ir até esse destino. Seja ele nacional ou internacional, é sempre importante que você veja se existe um pré-requisito para sua entrada e estadia. Escolha também o seu budget, quanto que você pretende gastar nesse período da viagem. Qual que é o custo que você tem em mente para esse total dos dias de viagem? Ter esses 3 pontos principais logo no início do seu planejamento vai fazer toda a diferença, porque aí você consegue otimizar os seus dias, você consegue avaliar se você vai ter algum custo de documentação, de autorizações. Se for ali uma viagem para o exterior, você precisa verificar se existe esse custo extra. Ou se você vai até mesmo para o litoral, que aí em algumas praias no Brasil existe uma taxa, né? Então você precisa observar e pesquisar de fontes confiáveis e de sites oficiais essas informações. Segunda dica: estratégia de estadia. Vai fazer toda a diferença você escolher em pontos estratégicos aonde você vai se hospedar. E como que você chega a essa conclusão de aonde que eu vou me hospedar? Tudo isso a gente consegue se basear dentro dos endereços dos pontos turísticos que você quer visitar. Então, já começa daí um bônus de dica. Se você já sabe aonde você quer visitar ali dentro das suas pesquisas do seu lugar de viagem, você precisa encontrar estes endereços. Então, se você, por exemplo, está ali no seu planejamento de viagem, você quer ir a um museu, você precisa encontrar o endereço desse museu, porque assim você facilita entender o seu tempo de deslocamento do local da sua estadia para o museu. Eu, particularmente, gosto muito de ficar hospedada próximo dos pontos turísticos principais em que eu tenho interesse, porque assim facilita a nossa locomoção, você consegue otimizar o seu tempo, você consegue economizar com transporte, então você não fica dependendo de Uber, de metrô, de ônibus, não que não facilite ali no dia a dia, às vezes você se locomover para pontos mais distantes, que é muito bom e bem-vindo. Mas eu, particularmente, eu gosto de andar. Quando eu estou viajando, eu gosto de fazer as coisas caminhando, porque eu sinto assim que eu consigo aproveitar mais o lugar, o ambiente, a cidade, porque eu consigo ver. Às vezes, se eu quiser parar um pouco antes do meu ponto final de destino ali, do ponto turístico que eu selecionei para ir, encontrei uma cafeteria, uma lojinha legal que eu quero entrar, eu consigo fazer essa parada sem ter grandes transtornos de, por exemplo, descer do ônibus ou coisas do tipo. Então, é uma dica que eu acho muito importante, me ajudou muito nas minhas viagens para poder escolher a melhor localização da minha estadia. E aí, isso já nos traz para a terceira dica, que é você pegar estes endereços, o que eu gostava de fazer. Eu pegava o tempo de um endereço para o outro e eu ia anotando, somando. Então, por exemplo, se de um museu que nós estamos usando de exemplo, um museu e, sei lá, um restaurante que eu quero almoçar. Então, eu vejo o tempo entre eles e depois desse restaurante eu pensei em passar em uma lojinha de conveniência para comprar uma lembrancinha. E eu já sei que lojinha eu quero ir.
E aí eu já tenho esse terceiro endereço. Eu vou somando e entendendo o tempo entre eles para que eu veja por qual eu vou começar. Então eu vou ver qual que é o endereço mais próximo da minha localização, do meu ponto turístico, e assim eu vou criando uma rota, porque facilita. Você vai seguindo um caminho e uma linha do tempo, do menor tempo ali próximo ao meu hotel para o maior, mais distante do meu hotel, ou do mais distante para o mais próximo do meu hotel, pensando que no final do dia eu vou estar exausta e eu só vou querer chegar, tomar um banho e dormir, que logo em seguida já acordo cedo para aproveitar o próximo dia. Então, isso tudo vai fazer diferença no seu planejamento e me ajudou muito. Quarta dica, mas também muito importante, ela vai se unir ali com a nossa última dica sobre transporte. Se a sua intenção é facilitar a sua locomoção, você está em famílias, em amigos, são muitas pessoas, talvez facilite você alugar um carro, que também é super legal. É muito mais fácil, por exemplo, quando eu estava em Los Angeles com a minha amiga, a gente viu que ali pelas rotas dos lugares que nós queríamos passar, conhecer, turistar, ficaria muito mais fácil se nós fôssemos com um carro. Então, nós alugamos um carro. Mas para isso, você precisa verificar se existe alguma autorização especial que você precisa. Por exemplo, Los Angeles, Estados Unidos, eu precisei ter ali a minha PID, que é a minha permissão internacional para dirigir, atrelado junto com a minha CNH do Brasil. Isso até eu tirar a minha drive license. Então, até eu ter este documento, para eu alugar um carro, eu precisei apresentar. Então, isso também é uma dica muito importante. Se a sua intenção é alugar um carro, esteja com os documentos certos em mãos. Quinta dica, muito importante. Entenda em qual estação do ano você estará lá no seu ponto de desejo de viagem. Porque assim você consegue, de uma forma muito estratégica, otimizar o espaço na sua mala para aproveitar se quiser fazer compras lá no seu destino. Nós precisamos frisar muito é a sua companhia aérea. Se a sua viagem for incluir avião, é muito importante que você veja quais são as regras. Nós tivemos aí no ano passado algumas alterações de regras para embarque. Então você precisa verificar a quantidade de líquidos, a forma que precisa transportar, as dimensões da sua mala, o peso exato da mala, quantas malas você precisa, você pode, né, despachar, se você for despachar. Uma observação muito importante das companhias aéreas hoje em dia é a quantidade de miliamperes que o seu power bank, né, a sua bateria portátil, pode ter para que você consiga embarcar com elas. Então é muito importante que você tenha todas essas informações muito claras ali no seu planejamento também, para evitar qualquer surpresa desnecessária, qualquer transtorno na sua viagem e você aproveitar tranquilamente. Sexta dica bônus para vocês. Tenha tudo muito fácil acesso. Então, todas as documentações que você precisa, tickets, passagens, hotéis, tudo, tudo fácil acesso. Crie uma pasta no e-mail, crie uma pasta no seu celular, imprima, faça disso fácil acesso. E deixe também muito seguro. Ande com uma pochete, não deixe nada no bolso, na jaqueta. Deixe dentro de um lugar seguro, fácil acesso para você. Agora eu tenho certeza que você já está pronto para fazer um ótimo planejamento de viagem e tirá-la do papel. Então aproveite todas essas dicas e aproveite muito mais a sua viagem agora com estratégia e segurança. E se você assistiu até aqui, muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e deixar um comentário me contando qual é a sua dica indispensável em um planejamento de viagens. Agora, todos nós estamos prontos para viajar. Te vejo em breve.